Então, beleza, o pessoal está gravando. Então, boa tarde aí a todos que entraram aqui. Provavelmente aí durante a live talvez a gente receba mais participantes. Lembrando, então, né, que essa live vai ficar disponível depois ali no, no YouTube, né, para os outros participantes para poder absorver esse conteúdo também. E perguntas que vocês queiram fazer aqui para o Jonathan, aproveite esse cara aqui, vocês já vão ver, ele vai se apresentar para a gente aqui, para vocês saberem quem é ele. Cara que entende muito, vocês podem usar tanto o sistema de voz aqui, né, se quiser abrir a câmera para fazer a pergunta, ou pode perguntar aqui no chat. Eu sei que tem uns que são mais envergonhadinhos aí para perguntar via áudio, vou estar aqui com o chat gravado. Então, vou deixar aí para você já fazer uma apresentação, Jonathan, e aí quem quiser ir fazendo uma pergunta, eu vou conduzindo o processo aqui para a gente, tá bom? Então, a palavra é sua. Perfeito. Para me apresentar, né, eu sou o Jonathan, sou gestor de TI do grupo RedeTop de supermercados. Falando um pouquinho da minha experiência profissional, né, eu atuo já há 18 anos na área de tecnologia, voltado para a gestão de TI no varejo em si, eu atuo já há 5 anos. Eu sou formado em sistemas de informação, tenho pós-graduação em consultoria e implantação de software e tenho MBA de governança em tecnologia. No grupo RedeTop estou há 5 anos, mas já trabalhei em outras empresas de varejo, como shopping center, e também já tive experiência em fábrica de software, atuando como gerente de projetos, já atuei como coordenador de infra, já atuei como gerente de sistemas, então tem uma pegada no ramo de tecnologia, já acabei passando por todas as áreas da área de tecnologia. Maravilha, Jonathan. E é isso aí mesmo que a gente precisa, vocês estava falando para o pessoal, são essenciais no processo, e o que eu estava dizendo para eles aqui no Discord, quanto mais profundo a gente conhecer essas dores e o dia a dia de vocês, é melhor para nós, para conseguirmos ter soluções mais efetivas, né? Então, aí os desafios que são selecionados, o primeiro as equipes vão ter que selecionar um desafio para apresentar a solução, sendo o primeiro ruptura de gôndola, o segundo, eficiência energética, né, o segundo é o vendas, né, a questão de PDV, que é relacionamento com o cliente e vendas via Omnichannel, né, esses novos formatos. Eficiência energética é o terceiro, e o quarto é ciência de decisão. Aí eu queria saber já se alguém aqui quer abrir, não sei se o Vinícius já tem uma pergunta, se você chegou a fazer alguma, Vinícius, alguma dúvida? Eu gostaria de saber, primeiro, boa tarde a todos, né? Boa tarde, Jonathan, Anderson e todos os participantes. Eu gostaria de saber um pouquinho sobre a rotina de vocês, assim, como é que é o dia a dia da área de TI do supermercado, como é que funciona, o que vocês fazem no dia a dia, assim, para a gente já ter uma noção do que acontece, assim, né? Legal. Bom, Vinícius, para te explicar como é que funciona o dia a dia, primeiro dar uma geral de como é que é o organograma da área de TI de uma rede de varejo supermercadista, né? Vou dar o exemplo da minha área. Hoje eu divido a área de TI em 4 grandes áreas. Uma área é a área de suporte. A área de suporte, ela é todo o primeiro atendimento que é feito para as lojas, entra pela área de suporte, independente se é dando suporte a essa área, tem a área de infraestrutura, que cuida de toda a parte de segurança, de servidores, e mantém toda a operação de back-office acontecendo. Tem a área de sistemas, que daí eu tenho uma estrutura com analistas de sistemas que faz o quê? Faz toda a parte de levantamento de requisito, implantação de novos projetos, análise de processos também, porque a gente faz um link muito forte do que a gente tem disponível já com sistemas contratados versus o que está ocorrendo na operação. E essa equipe também ela faz muito benchmarking em mercado para ver o que está surgindo de inovação na área tecnológica e trazendo essas novidades para dentro do grupo RedeTop. E por último, ainda tem uma área que é chamada uma área de negócios, que faz o quê? Faz toda a análise de KPIs de mercado e KPIs internos e faz toda a parte de desenvolvimento dos KPIs que dão suporte para todos os executivos da empresa. Então, basicamente, são essas 4 equipes. Hoje, a gente acaba organizando todas as nossas atividades com uma ferramenta de chamado. O grupo RedeTop, ele tem 29 lojas e 2 bandeiras, tem atacado e varejo.
A nossa volumetria de chamados, a gente bate a casa de 1.400, 1.500 chamados mês, dividido nessa equipe que a gente gira em torno aí de 11 a 12 pessoas. Basicamente, essa é a nossa rotina do dia a dia. A nossa operação forte, ela acaba acontecendo nos finais de semana, então a equipe acaba trabalhando no dia a dia de segunda a sexta ali para deixar a operação totalmente redonda nos finais de semana. E as equipes de infraestrutura e sistema vão trabalhar muito forte em projetos de segunda até quinta-feira para deixar todas essas partes de melhorias e inovações funcionando, e daí as sextas-feiras são voltadas totalmente à operação para garantir que a operação fique bem estável para sexta-feira à noite, sábado e domingo, que é onde que tem o maior volume, a maior concentração de venda na área de varejo. Então, basicamente, isso é um pouco da nossa rotina. Daí as atividades vão ser das mais variadas possíveis, né? Esse time de sistema, ele vai entrar com determinados projetos pontuais, e daí a gente vai trocando o projeto ao tempo que vai acabando os projetos. E a área de suporte, depois que esses projetos são implantados, ela é treinada e ela que vai dar continuidade do negócio junto com a operação, que é quem faz a roda girar. Maravilha. Mais alguém que já queira fazer uma perguntinha aqui para o Jonathan? Opa, boa tarde. Boa tarde, Matheus. E Matheus? Queria fazer uma pergunta, ela é meio por etapas, então eu vou fazer uma parte dela e você responde, se eu puder continuar depois a pergunta. Com certeza. A princípio, eu queria saber qual que é o nível de controle que vocês têm dos produtos. Eu sei que tem um rigor muito grande com o controle dos produtos que tem no estoque, né, dentro de cada loja, mas qual que é o nível de controle dos produtos que vocês têm nas gôndolas? Hoje como é que funciona, né, o controle de produto? Primeiro que tem vários indicadores que a gente define para nível de ruptura, para nível de shelf life. Ruptura é a falta do produto na loja, falta do produto na gôndola. Shelf life é a data de validade desse produto. Então, cada uma das lojas vai ter uma pessoa que ela é intitulada, a pessoa de prevenção e perdas. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai analisar todos os indicadores e vai ver, por exemplo, assim, ó, esse produto, ele tem uma venda média X. Esse produto não está vendendo. Por que esse produto não está vendendo? Pode ser que ele não está bem exposto, pode ser que ele nem está exposto. Então, ele faz toda essa análise, além de eles analisarem também toda a parte de estoque. Ó, tem um estoque muito alto de um produto que não gira tanto. Então, a área de prevenção e perdas também faz esse controle. Dentro dessa área, daí, o tipo de análise é do mais variável possível, né? Por exemplo, as lojas, elas são divididas em setores. Eu tenho setor de padaria, setor de açougue, onde cada um desses setores vai ter um líder. Então, a área de prevenção e perdas, ela vai permear todas essas áreas. Então, o supervisor de padaria vai analisar o mix dele, vai analisar o que está girando e o que não está girando, e com o apoio dessa pessoa de prevenção e perdas, eles vão descobrir os problemas que está acontecendo. Outro processo, por exemplo, de controle, que é um dos desafios que eu acabei conversando com o Anderson, que o varejo tem, que é muito grande, que é o de ruptura de gôndola. Um dos processos da área de prevenção também é garantir que todos os produtos que estão no mix da loja estão expostos na loja. Então, isso é uma dificuldade grande, que a área de prevenção de perdas tem que validar as gôndolas. Se por acaso daqui a pouco eu não tenho um item que está lá vencendo no depósito, mas não está bem exposto na loja. Então, são vários controles que ele acaba fazendo. Esse é um processo que a gente chama de ruptura de gôndola, que eu faço uma conferência de gôndola para validar se o produto está na gôndola que deveria estar ou está no depósito, ou se está aguardando a indústria repor ele para o varejo. Consegui te responder, Matheus? Conseguiu. Agora, prosseguindo, né, a etapa. Tá, e esse gerenciamento, então, pelo que eu entendi, tem uma pessoa, né, responsável, digamos assim, e ele é feito via software? Como é que é? A pessoa meio que ela vai... Tem um software que auxilia ela, ou ela faz meio que uma coisa manual? Não, tem software. Por exemplo, a gente analisa a cadeia do produto, é tudo via indicador.
Existe um sistema que vai dizer assim, ó, analisa esses produtos aqui, porque esses produtos estão fora da curva de giro. Então, ele vai direcionado nos produtos com problema. E existe outro software também que apoia as lojas, que é o de ruptura de gôndola. Um operador, ele vai pegar um coletor de dados na área de venda e vai bipar todos os produtos da gôndola, por exemplo. O sistema vai dizer para ele quais produtos que deveriam estar lá que não estão. E aí eu categorizo ele de duas formas. Produtos que deveriam estar, mas está no depósito, porque o meu estoque virtual é maior que zero, e produtos que não está nem no estoque, mas que eu estou com ele em ruptura. Isso daí eles notificam a área comercial dizendo, olha, tem que se comprar esse produto porque ele não tem venda, porque ele não está exposto, e também não tenho ele no depósito. Daí a área comercial tem que tomar decisão, ou tira o produto do mix, ou compra o produto e encaminha para a loja. Tá certo. E se vocês têm esse software, na sua visão aí, por que você acha que continua tendo problema com ruptura de gôndola? Qual que é o defeito desse sistema que vocês têm hoje, na sua visão? É porque é o seguinte, hoje, para eu garantir que eu tenha 100% dos produtos na gôndola, eu tenho que bipar cada um dos produtos. Agora imagina, quantas gôndolas e o mix do supermercado? Eu não tenho mão de obra disponível para todo dia bipar todos os produtos e garantir que todos os produtos estão na gôndola. Então, assim, ó, vamos imaginar que eu estou na gôndola agora de uma vela. Eu vou bipar essa vela todas as segundas-feiras de manhã. Bipei a vela e tem 6 unidades. Agora acabei de sair do corredor, no que eu saí um cliente já veio atrás de mim e levou as 6 velas. Eu só vou bipar ela de novo num ciclo daqui a pouco de 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana. Tudo vai depender. Pode ser que eu fiquei 6 dias sem vender um produto porque eu não cheguei no momento da auditoria novamente. Então, por isso que esse é um dos desafios. E isso a gente vê muito gritante no atacado. Porque o atacado, daqui a pouco, tu vai vender para um transformador. Esse transformador vai ver que o produto que ele precisa daquele produto, ele vai levar tudo. E o conceito de atacado é venda de volume. Eu não posso limitar o transformador a levar menos. Então, esse é um grande desafio. Daí um transformador levou tudo, eu auditei esse produto na segunda de manhã, esse transformador levou na segunda de tarde. Talvez, se a minha operação não se atentar com que esse produto está faltando, eu posso ficar com alguns dias sem esse produto na área de venda. Entendi. Obrigado. É isso aí, Matheus. Opa, voltei, tava com o microfone. Eu testas direto, né? Mais alguém aqui, eu vi que deixa eu explicar aqui o Wagner entrou faz pouco tempo. Wagner, a gente deixou bem aberto aqui, vocês podem ir interagindo aqui, ó, o Vinícius já perguntou, o Matheus também, não sei se a Cleidiane, o Eduardo, o Micael tem alguma perguntinha para fazer? Será que vê se... Pá, valeu, o Wagner mandou aqui no chat. Mais alguém com perguntinha, pessoal? Bom, se ninguém tem mais, eu vou fazer outra. Posso fazer outra, então? Na verdade, sim. A ideia é que vocês vão conduzindo, assim, já. Eu já perguntei muita coisa pro John no outro dia que eu conversei com ele. Então, é legal, pode ir fazendo, Matheus, aí. Fique à vontade. Tranquilo. Vamos lá, então. A minha outra dúvida é sobre... Vocês têm esse controle, vocês têm esse conhecimento dos produtos que geram uma perda maior pela questão da ruptura de gôndola? É algum setor específico, de repente o de frios, ou seria o de bebidas? Vocês têm algum tipo de conhecimento disso? Qual tipo de produto ou qual setor do supermercado gera mais problema com ruptura de gôndola? Tem sim. E isso é excelente pergunta, Matheus, que isso é muito importante. A gente classifica esses itens como reincidência de ruptura de gôndola. Vou dar um exemplo de um produto que é muito gritante esse problema. O desodorante. Por quê? Porque aqui a gente classifica item e SKU. Daqui a pouco, o desodorante, eu vou cobrar o mesmo valor do desodorante da marca X, mas todas as fragrâncias dele. Mas daqui a pouco tu vai pegar a marca X, ele vai ter 30 fragrâncias. Só que o Matheus gosta da fragrância 8. E assim, ó, para eu repor todos os 30, daqui a pouco o meu operador, de 30 fragrâncias, o volume maior acaba se concentrando em 3, em 4.
Só que tem cliente que vai deixar de comprar a fragrância X porque não... fragrância 8, só que a operação no dia a dia acaba repondo só 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e não nota que aquela fragrância 8 está lá no depósito. Então, isso é importante para notar a reincidência, para ter um indicador dizendo assim, olha, falta geralmente aqui na mercearia, e geralmente é a linha de desodorante, a linha de cosméticos, mas sempre vai estar atrelado aos itens que, um item só que a gente considera tipo um desodorante X, que tenha várias fragrâncias atreladas. Ou um suco com vários sabores, aquele sabor que menos vende, sei lá, manga, pêssego, que são sabores que menos vendem. Sempre tu vai colocar o uva, o abacaxi e o laranja, esse tu repõe. Agora, pêssego, mamão, sei lá, outros sabores são os mais atípicos, acaba passando despercebido. Então, esses indicadores fugiu a palavra agora, mas de reincidências, esses são importantes para a operação ter foco naquele ali e garantir daí aquele ali bem abastecido. Obrigado. E outra coisa também, aproveitando aí, o BIP do seu código de barras lá, geralmente ele consegue diferenciar uma fragrância da outra, então, nesse caso? Sim, consegue. É o conceito que nós usamos de família de produtos, né? Porque eu posso ter 8 sabores diferentes, só que eu tenho um código de família único. Então, por exemplo, na hora de precificar, eu vou precificar a família, não o produto. Mas o meu PDV entende que aquele produto ali, o suco X de uva, o suco X de laranja, cada um tem um código de barra diferente. Entendi. Obrigado. Deixa eu só, entrou um pessoal novo aqui. Alguém ia fazer uma pergunta aqui que eu acabei cortando? Eu ia só perguntar ali de quais os dados que esse sistema do caixa acaba passando para vocês, né? O que ele coleta ali, assim, no caso? Ele só pega qual é o produto em si, ou ele pega o lote do produto, alguma questão do tipo? Não. Hoje, Vinícius, ele pega só o código de barra. É porque assim, ó, o código de barras do produto, ele é um sequencial, é um código EAN, é um 789. Então, eu não tenho data de validade nele, eu não tenho lote, eu não tenho absolutamente nada. Vou fazer um contraponto de como que a gente trabalha. Nós temos uma padaria central na Rede Top, e a Rede Top hoje, todo produto embalado pela padaria central, nós emitimos uma etiqueta com código 128. Então, os nossos produtos, eles já saem etiquetados com código 128, onde a gente coloca o código do produto, o lote do produto, a data de validade do produto e o peso daquele produto. Por exemplo, um item nosso da padaria, quando ele está vencido e ele passa no nosso checkout, o nosso checkout já diz assim, olha, operador, você não pode vender esse produto está vencido. O mesmo acontece quando está muito famoso agora os data curta, né, de uns 2 anos para cá. Então, nós também temos uma operação de data curta de uma forma inteligente. Eu posso fazer um markdown automático. Por exemplo, um item que está 10 dias próximo do vencimento, eu vou dar 30% de desconto. Um item que está 5 dias próximo do vencimento, eu vou dar 50%. Um que está 3, eu vou dar 70% de desconto. Isso tudo é possível se eu trabalhar com esse código 128 ou um código QR Code. Porém, o que me vem da indústria, eu não consigo fazer. Para eu fazer isso com o da indústria, hoje no grupo Rede Top, nós temos um procedimento que a gente faz o quê? Aquela mesma área de prevenção, que valida shelf life de produto, validade de produto, eles auditam os lotes e as validades e eles colam uma etiqueta por cima dizendo que aquele é um produto data curta. E daí ele vai para uma área segregada de data curta, onde ele vai ter um valor diferenciado, que daí fica exposto numa área diferenciada. Então, eu posso levar um item bom e um item data curta e eu vou pagar valores diferentes em cada um. Maravilha. O Wagner tinha feito uma pergunta aqui no chat, que eu creio que ela acaba, se quiser dar uma olhada ali também, Jonah. Eu acho que está um pouco nisso que você já estava falando da validade, né?
Ele pergunta se a validade de um lote de um produto é padronizada ou em um lote é necessário examinar a validade de cada item. Geralmente, quando vem da indústria, por exemplo, eu pego uma mercadoria paletizada. Uma mercadoria paletizada vai ter o mesmo lote, vai ter a mesma data de validade. Acaba que na loja, ainda mais com itens que são muito perecíveis, e onde o giro é menor da loja, eu vou ter validades diferentes. Vou dar o exemplo dos iogurtes. Os iogurtes, ele tem um shelf life muito curto. Então, daqui a pouco, a indústria vai me repor essa semana e semana que vem, mas daqui a pouco eu não consegui vencer. Ou por um erro humano da minha operação, eles vão colocar primeiro à venda o lote que vence, que tem um shelf life maior, que vence depois. Então, eu acabo em determinados... vocês indo em supermercado, vocês vão acabar vendo o mesmo queijo que está na frente, ou leite, ou um iogurte. Casos a validade é a mesma. Beleza. Mais alguém? Oi, eu tenho... Mikael aqui, Ô, Michael, beleza? Mikael, tudo certo? Eu tenho uma dúvida quanto à reposição. Por exemplo, eu tenho 50... Numa prateleira, né, numa gôndola, caberiam 50 itens. Aí o repositor vai lá, passa, percebe que só tem 10 itens. Para ele fazer a reposição, no caso, ele usa um lote inteiro ou ele pode pegar, abrir um lote, por exemplo, chegou num produto com uma certa validade, mas já tinha outro lote aberto. Desculpa, eu não consegui escutar. acho que deu um problema no teu áudio, eu não consegui ouvir o final. Ah, tá, eu vou repetir então. Caso, por exemplo, para ele fazer a reposição, ele abre uma caixa inteira, por exemplo, com aquela quantidade de itens e repõe, fica sobrando o lote ainda no repositório para fazer outra reposição, ou ele usa tudo de uma vez? Tudo depende, Mikael. Como a gente está falando no varejo, que a gente tem aí, dependendo da loja, tem 15 mil produtos, então é relativo. Se eu tiver um item que o volume é muito baixo, eu posso colocar menos itens. Quem vai me dizer isso vai ser o planograma. O que é o planograma? O planograma, basicamente, é o desenho da gôndola. O planograma, na verdade, ele vai além de um desenho da gôndola. Um dos recursos do planograma é ter o desenho da gôndola. Por exemplo, o trigo orquídea, sei lá, ele vai ter que ter 3 frentes e vai ter que ter tanto de profundidade. É aquela quantidade de itens que eu tenho que colocar na gôndola. Eu não posso não atender o planograma. Porque se eu não atender o planograma, em vez de colocar 2 frentes, só para vocês entenderem, quem não conheceu o conceito de frentes, a quantidade de produtos que eu consigo enxergar na gôndola. Então, trigo orquídea, se eu tenho 2 frentes, eu tenho um do lado do outro do mesmo tipo de produto. Se eu trabalhar com 3, eu vou ter 3. Então, assim, se o trigo orquídea eu tenho que colocar 2 frentes, eu não posso, na hora de repor, colocar 3, porque daí na minha gôndola vai faltar algum outro produto que precisaria estar abastecido. Então, quem vai dizer se eu coloco o lote inteiro ou se eu coloco menos produtos e fica uma quantidade ainda no depósito, vai ser o desenho da minha gôndola e vai ser o quanto ela está desabastecida, né? Entendi, muito obrigado. Temos mais alguém aqui? Pessoal que entrou depois, o sistema está funcionando assim. Vocês podem ir perguntando, se já acompanharam, né, um pouco aí. Quem tiver dúvida já pode assumir o microfone e fazer a pergunta. Ou mandar aqui no chat, que daí eu leio. Os mais envergonhadinhos aí, o pessoal. Sim, eu queria perguntar uma coisa. A ruptura de gôndola é normal, que nem foi dita, acontece por causa do sistema de olhar isso uma vez por semana, mas é normal ficar sem um produto por 1 hora, 2, ou ficar dias sem o produto? Desculpa, Eduardo, pode repetir? Eu não consegui ouvir o final. Acredito que foi algum problema no meu microfone, porque deu o mesmo que tinha dado antes com
com o Mikael. Sim, a pergunta é se a ruptura de gôndola é normal acontecer assim por um tempo curto, assim, algumas horas, ou ou acontecer durar dias sem o produto em exposição, ou isso depende também de cada produto? É relativo, depende de cada produto. Por exemplo, daqui a pouco eu estou com uma ruptura de gôndola de um produto que está indisponível na indústria. A indústria não tem esse produto. Então, eu posso ficar com uma semana, 2, 3, depende da reposição da indústria. Agora, esse processo, ele vem com o intuito de diminuir essa quantidade de ruptura. Por exemplo, se eu consigo auditar a minha loja, uma pessoa auditar a loja numa semana, a minha ruptura de gôndola deveria ser no máximo 7 dias. Claro que assim, ó, isso a gente está falando para produtos de menor giro. Os produtos que são muito visíveis, Coca-Cola, marcas muito conhecidas, a ruptura de gôndola vai ser praticamente zero. Por quê? Porque é um produto super notável. Então eu vou acabar repondo ele. Alguém vai perceber que aquele produto não está. E além disso, tem os outros indicadores de volume de venda. Tipo, vou dar o exemplo da Coca-Cola, eu vendo a Coca-Cola em quase todos os horários do dia. Se eu não vendi em algum horário, alguma coisa está acontecendo. Então, eu preciso tomar atenção. O processo de ruptura é um de apoio ao processo. Mas eu tenho outros também que ele trata de uma forma mais inteligente, que daí sim ele analisa a regularidade de venda do produto. Enquanto ninguém perguntou... Opa, mais alguém? Tem aqui, ó, mais uma pergunta no chat. Como funciona esse sistema de identificação de venda dos produtos? Bacana. Hoje nós chamamos ele, Wagner, de PDV, né? O nosso ponto de venda, digamos. Ele tem... Basicamente, ele é um sistema que ele tem instalado num computador com um leitor. E o que o sistema faz? Ele bipa num leitor de código de barra o produto. Nesse momento, esse sistema, ele vai lá na base de dados, quer dizer, ele não vai na base de dados, ele funciona totalmente de forma offline. Então, se eu não tiver nenhuma comunicação com aquele caixa, todo dia à noite, eu dou uma carga de produtos dentro do IP, né? O nosso, por exemplo, ele funciona totalmente de forma offline. Todo dia de noite eu dou uma carga de produto, preço no PDV. Quando o cliente faz a abertura da compra, ele abre a compra, bipa cada produto. Dentro do próprio PDV eu já tenho todos os preços dos produtos. Ele vai fazendo o registro automático. Durante o dia, ele vai validar a conectividade com o servidor e vai ficar mandando todas essas transações para o servidor. Final do dia, ele faz um concentrado, uma importação de venda concentrada. Daí ele importa todos os caixas e daí isso tudo sobe para o meu ERP. Aí sim, onde eu vou ter todos os meus KPIs de produto mais vendido, produto menos vendido, e aí que vai alimentar todos os meus outros processos que vai entender o produto que não está vendendo, o produto que está vendendo, que deveria estar vendendo, que não está vendendo, analisa a margem, está com margem negativa, etc. Daí, isso tudo sobe e confronta com os dados do ERP. Mas, basicamente, é um sistema que vai fazer registro do código de barra naquele horário, daquele cliente e subir para o ERP. Quais são as plataformas, sistemas que vocês usam tanto para o caixa quanto o ERP? O que vocês usam hoje de tecnologia? Assim? Você diz em que nível, Vinícius? A linguagem de programação que é desenvolvido os sistemas ou quais sistemas, que empresas que entregam esse sistema? Só para eu entender a dúvida. Pode ser as empresas e o que entregam, aí se tiver alguma informação sobre linguagem ou integração, né, principalmente APIs, seria bem interessante. Bacana. Hoje, na parte de frente de caixa, eu vou dar o exemplo da RedTop, nós utilizamos o produto da RP Informática, que é uma empresa ela tem 2 unidades, uma em Mariópolis, Paraná, e uma em Curitiba. O sistema deles é desenvolvido totalmente em Delphi. Toda a parte de retaguarda, eu tenho um data center estruturado que todas as 29 lojas do grupo, mais as unidades de negócio, conectam no data center via interconexão, e fica tudo salvo num data center os dados.
e a frente de caixa fica tudo localmente em cada uma das unidades. A integração, como é que ela funciona, né? Eu tenho uma gama de umas 8 integrações do PDV com alguns sistemas. Quais sistemas são esses? Um sistema é o sistema que a gente chama de Software Express, que é o CITEF, que é toda a parte de transacionamento de cartão de crédito. Um sistema é o meu próprio ERP, que pega toda a parte de comunicação com, por exemplo, eu sou um cliente, eu quero informar o meu CPF para ver se eu tenho desconto. Ele sobe também para o meu ERP. E eu tenho outras possibilidades de integração também. Posso integrar com o CRM para ver um desconto específico, posso integrar com um sistema de cartão de crédito para ver se eu tiver um cartão de crédito próprio, para ver uma bandeira para ver quanto de limite que eu tenho naquele cartão, quanto que eu não tenho. Então, esse é o meio de comunicação. Claro que para isso a loja tem que ter conectividade, né? E para garantir essa conectividade, hoje, a gente acaba utilizando uma interconexão com o nosso data center e mais uma ADSL redundante para garantir. E isso tudo com um failover automático. Uma cai e a outra já assume de forma automática para garantir que ela tenha essa comunicação, né? Que nos dias de hoje, falar que uma loja não tem acesso à internet, muitas das coisas que a gente precisa utilizar cai por terra. Até aproveitando aí, tu falou bastante de KPIs também, né? E quais são os indicadores que vocês usam e também o que vocês teriam de dados que poderiam disponibilizar para a gente, assim? Não sei se vocês têm, de repente, um dado de históricos de alguma coisa em uma planilha, algum arquivo assim que a gente poderia utilizar, assim. Hoje falando um pouquinho como é que funciona a nossa parte de KPIs, né? Hoje toda a parte de KPIs do grupo RedTop, ele é desenvolvida em ClickSense. Hoje o ClickSense, ele pega todas as plataformas de sistemas que nós temos, tanto o nosso sistema de e-commerce, quanto o ERP, quanto o sistema de gestão de pessoas. Ele consulta dados de IBGE também. Por exemplo, eu tenho faturamento por cidade, eu consigo ver população, consigo ver KNAI concorrente. Então, ele já faz todas essas conexões com fontes externas. E falando de KPIs, Vinícius, se eu te falar a quantidade de visões que a gente tem dos nossos KPIs, nossa, é uma imensidão. Cada área vai ter informações, cada área vai ter 20, 30, 50, dependendo da área, a quantidade de KPIs. Quanto aos dados para disponibilizar para vocês, tem uma gama de KPIs que são KPIs abertos, que eu posso reunir, mandar para o Anderson e o Anderson disparar, que é questão de faturamento, a parte de RH, absenteísmo, turnover, que já são dados abertos que até, Anderson, se tu quiser enriquecer essa informação, tu tens contato com a Itamara da CATS, né? Sim, aham. A CATS, o que eles fazem? Eles já reúnem os dados das empresas de varejo de Santa Catarina. Então, eles já têm esses dados compilados. Eu acredito que seria muito mais rico para vocês não receber só o universo da RedTop, mas talvez o Anderson pode ver com a CATS e disponibilizar para vocês o universo de todas as redes de varejo de Santa Catarina que mandam as informações para a CATS. E lá vai estar tudo, desde faturamento, quantidade de colaboradores, turnover, absenteísmo, índices de prevenção e perdas, qual que é o índice de perdas. Tem bastante informação bem rica que eles têm, que a CATS já tem isso tudo compilado, isso tudo pronto. Como que eu peço para ela, Jonathan? Tem algum nomezinho, uma expressãozinha que eu posso usar já para pedir para ela? Tu pode pedir os indicadores do varejo. Se tu quiser, a gente pode até fazer uma conferência, você e ela, eu explico para ela também. Mas são os dados das redes varejistas de Santa Catarina do ano de 2020 ainda não está compilado, né? Mas do ano de 2020. Beleza, eu vou conversar com ela, então, daí qualquer coisa eu te grito, para a gente poder disponibilizar para eles daí, porque eu acho que daí é importante também. Legal. Maravilha. Mas se tiver algum dado específico, Jonathan, qual que é o faturamento da RedTop? Qual que é o nível, área de prevenção e perdas? Qual que é o indicador da área de prevenção e perdas? Não tem os dados aqui de bate-pronto, tirando questões mais globais, por exemplo, como faturamento, né? Mas eu vou atrás para vocês também dos dados que vocês precisarem aí. O Anderson tem meu contato depois também. Pode canalizar em ti, Anderson, essas demandas e tu manda para mim
Respondo? Com certeza. E também, se você surgir algum dado novo, outros meninos ali acho que já pediram para mim, né? O que eu faço? Eu pego lá e já encaminho para o Jonathan ali, assim que ele responda ali, leva 1 hora, às vezes 2 horas, mas tá na mão de vocês, depende da complexidade do dado, né? Às vezes ele vai demorar um pouco mais, porque vai precisar levantar, mas aí podem canalizar ali conosco, principalmente comigo e com a Ana. Vocês conhecem a Ana, que está lá na equipe do Hackathon, mas podem mandar direto para mim, porque eu esses dias estou full no Hackathon, eu ajudo vocês. Mais alguém, pessoal, com perguntinhas aí para aproveitar o Jonathan? Eu queria perguntar sobre a questão dos clientes. Vocês, quando um cliente faz a compra com um cadastro, que provavelmente a pessoa tem que ter um cadastro, vocês têm uma base de dados toda com todos esses cadastros, vendo que tipo de item essa pessoa compra e todo esse tipo de informação, assim, bem organizada? Olha, Eduardo, te falar bem organizada é um termo bem complexo, né? Hoje, se tu for analisar, revitalização de cadastro de cliente é algo que eu vejo com os outros gestores de TI aí, não digo nem Santa Catarina, digo Brasil inteiro, é bem complexo, porque o cliente muda de cidade, vai para outra e acaba se tornando complicado manter uma base de clientes bem higienizada. Falando sobre o nosso processo de cliente, a gente tem um programa de fidelidade na RedeTop, então o cliente que quer ter vantagens, quer ter um programa de pontos, ele se fideliza à RedeTop, no momento que ele vai passar a compra, ele informa o CPF dele, e depois que ele informou o CPF dele, ele ganha pontos para trocar por produtos. Isso é o que ele nos dá, isso é o que nós damos a eles em contrapartida disso que tu mesmo comentou, de todo o padrão de consumo dele. Eu consigo analisar que ele é um homem entre 30 e 40 anos e o padrão de consumo dele é dos itens A, B, C. Uma das dificuldades bem grandes que eu vejo, não é só a RedeTop, é a nível Brasil inteiro. Eu falo com bastante redes de varejo de São Paulo, Rio de Janeiro, para cima. Usar esses dados de forma inteligente. Eu vejo que muita gente, e aí é uma oportunidade de negócio muito grande, eu vejo que muita gente retém essas informações, pega essas informações, mas não sabe usar elas de forma inteligente. Então, tem muita ferramenta de CRM que vem prometendo muito resultado nisso, mas no frigir dos ovos, na prática, eu vejo uma grande oportunidade de utilizar esses dados de uma forma mais inteligente. Porque cruzar essas informações, a cada dia que passa, é um volume de dados que a gente vai gerando muito grande. E como é que eu vou cruzar isso de forma inteligente? E assim, eu não quero dar uma promoção para um item que um cliente já compra. Eu preciso fazer um cruzamento inteligente de dados para entender que se o padrão de consumo dele é no item A, eu tenho que oferecer para ele o item B, que o item B eu tenho margem, e o A não. Então, esse é um gap. Vou te dizer, temos os dados, estão salvos, entendemos o padrão de consumo, mas temos uma oportunidade ainda de trabalhar ele de forma mais inteligente do que trabalhamos hoje. E esse é um dos projetos que nós temos aí para 2021, também da área de TI, para a gente conseguir analisar melhor esses dados. Complementando aí, o Anderson. complementando o Eduardo ali, essa é uma realidade que é só da RedeTop, ou outros mercados também vocês enxergam que tem esses dados que conseguem coletar essas informações assim? Eu vejo, Vinícius, que a grande maioria das redes capta os dados. Não é só uma realidade. Tirando os varejistas um pouco menores, aqueles de bairro que tem 1, 2 lojas. Mas a grande maioria já capta as informações dos clientes. E mesmo os que captam as informações dos clientes, eu vejo que muito varejista ainda tem dificuldade de trabalhar com estratégia os dados coletados. Maravilha. Mais alguém? Opa, eu de novo aqui. Com certeza, pode ir lá. Eu queria voltar num ponto que você comentou antes com o Mikael, se eu não me engano, do planograma. No caso, o planograma, ele vai ser, sei lá, um roteiro, digamos assim,
e ele vai definir o layout das gôndolas, você falou quantas frentes tem, e ele define um número exato de produtos que vai ter na gôndola de determinada SKU. Isso esse número de produtos que vai ter ao mesmo tempo é bem definido, assim, ou você acha que não, nem tanto? Não, é assim, o planograma, ele é gigantesco que todo varejista tem. Vocês vão ouvir falar Ixi. elásticas, que eu posso ir colocando produto e ela não tem uma limitação física, que ela vai se esticando com a necessidade de produto que eu vou tendo, o que na verdade não existe hoje gôndola elástica, né? Então, para resolver isso, o planograma vem para ajudar a fazer esse desenho. E quando eu digo planograma, o planograma ele é uma ferramenta para gestão de categoria. O que o planograma vai fazer? Ele vai trabalhar de forma inteligente o mix que eu tenho para aquela loja. Eu vou definir o desenho, eu vou definir a rentabilidade, e o planograma vai ser uma ferramenta que vai me dar o apoio para dizer se aquele produto deve ter uma frente, duas frentes, três frentes, ou se ele nem deve ter na minha loja. Ou ainda, se eu nem devo ter ele próximo do produto A, se eu devo colocar ele próximo do produto C, D. Então, o planograma ele é um pouquinho mais do que fazer o desenho na minha gôndola. Ele vai me trazer estratégia para gerenciar aquela categoria. Jonathan, vocês usam algum software de planograma, tipo Spaceman, alguma coisa assim? Não, a ideia, Anderson, é implantar um sistema de planograma no ano de 2021, tá? No nosso plano estratégico, fazer a implantação do sistema em 2021. É complexo a implantação do planograma, não é tão simples assim, porque é muito mutante o mix das lojas. Então, tem que estar... No passado, a gente iniciou um projeto, começou o piloto com algumas lojas, mas acabou não evoluindo e a gente priorizou outros projetos. Agora entendemos que a gente está num momento, novamente, de tocar na questão do planograma. A RedeTop, né, Anderson, até para entrar um pouco como é que é o nosso modelo de negócio, a RedeTop, ela é uma rede, ela começou com uma central de compras, onde a empresa chamada Central de Negócios de Alimentos RedeTop era quem comprava e vendia produtos para associados à rede, né? E agora ela está se transformando, nos últimos anos, numa empresa única. Então, essa questão de implantação de sistema de planograma, até a gente passamos aqui por outros desafios. Antes, estou falando aí, até 2017, existiam 8 sistemas ERPs diferentes, com demonstrativo de resultado diferente, com cadastro de produto diferente. Então, a gente passou por toda uma evolução de unificação de dados, de estrutura. Antes, a própria equipe de tecnologia do grupo RedeTop existia uma em cada sócio. Também tomou uma evolução muito grande, onde hoje, sim, hoje abaixo do meu guarda-chuva tem várias áreas, mas antes não, antes cada sócio tinha uma equipe de tecnologia. Então, hoje está muito melhor organizado, e isso tudo, um sistema único, equipes unificadas vão dar uma facilidade maior para implantar projetos que a gente consiga rolloutar aí para todas as lojas numa única metodologia, né? Isso, maravilha. Aquela dessas de planograma, a Spaceman é a mais conhecida dessas ferramentas. Sim, E é caríssima também. Sim, no mesmo ponto que é muito conhecido, é muito caro, né? Uhum. Até para quem quiser entender o que o Jonathan falou, esses dias eu fui procurar sobre essas ferramentas que chama Spaceman, vou colocar aqui no Spaceman, é da Nielsen, né? Isso mesmo. É uma empresa que faz pesquisa, Jonathan, não entendi bem como que é o deles. O foco da Nielsen é o quê? Ele recebe os dados de vários varejistas e entrega os dados também para os varejistas que entregam os seus dados, né? Então, por exemplo, com os softwares da Nielsen, eu consigo analisar se o meu produto, daqui a pouco a minha cerveja X, qual que é o ranking dela em Santa Catarina. Porque daqui a pouco, assim, o meu concorrente está vendendo mais barato do que eu. E eu vou lá na Nielsen e olho, tá, mas calma aí, eu sou o líder.
desse produto? Por que ele está conseguindo vender mais barato do que eu? E eu consigo tirar uma métrica e entender qual que é o preço que esse concorrente está pagando. E daí é mais uma ferramenta que eu posso forçar o meu vendedor aí para ter mais ganhos, né? Para comprar de forma melhor. Eu até vou aconselhar mesmo vocês a dar uma olhada, porque eu fui procurar no Google, Jonathan, e eu entendi melhor pelo planograma depois daquela nossa conversa, que daí eu olhei no Google, se você digitar lá no Google Imagens, Paceman, Nielsen, vai ter até umas imagenzinhas de mais ou menos como que funciona o software deles de planograma, né? Eu vi que tinha até aquele ponto, toda essa explicação, então depois vocês dão uma olhada lá nessas ferramentas, vocês vão entender direitinho essa questão. Mais alguma perguntinha? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida nessa parte do planograma. Eu não entendi. Vocês vão implementar em 2021, então hoje a realidade é que não tem esse planograma tão bem definido assim. Exato. E isso é para a maioria das redes. Hoje, Matheus, por exemplo, RedTop, como é que a RedTop faz? Faz daquele jeito caseiro, né? Nós temos um planograma definido, mas eu não tenho uma ferramenta que me dá o apoio a deixar ele totalmente organizado. Eu sei qual é o meu mix, eu sei quanto de frente eu tenho que ter, eu tenho várias informações para minha operação seguir. Eu só não tenho um sistema tão inteligente quanto a Nielsen, tão inteligente quanto um sistema de gestão de categoria, que vai me dar exatamente como deve ser. E o principal, o planograma, quando eu digo que o desenho, ele é a ponta do iceberg, é o que eu vou ver no planograma, mas toda a base que vem por baixo, por exemplo, daqui a pouco eu vou colocar, hoje eu não tenho dado para dizer que eu tenho que ter 4 frentes daquele produto. Um sistema que tem o planograma, que faz a gestão de categoria, eu vou lá e coloco 4 frentes. Eu deixo ele analisando a venda durante um mês. No mês seguinte, eu diminuo para 3. O sistema ele vai fazer toda uma análise histórica e vai me dizer assim, olha, para tu ter mais rentabilidade desse produto, tu coloca 2 frentes. Tu coloca ele do lado do produto B, porque ele vai testando informações e vai te dando, tudo com cálculos matemáticos, aonde e quanto que tu tem que ter daquele produto e em que posição que ele deve estar. Porque eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, vou fazer um desenho de azeite de oliva importado. Se eu colocar o azeite de oliva importado do lado dos azeites de oliva nacional, ele não vende. Se eu colocar, e vamos imaginar que é um azeite argentino que me custa 12 reais, sei lá, não, me foge agora um pouco o valor de azeite de oliva, mas vamos pensar que ele está a 20% mais barato do que todos os outros importados. Se eu colocar ele do lado dos nacionais, ele não vende. Agora, se eu colocar ele do lado dos outros importados, que vem de Portugal, outros países, e ele tiver com uma margem maior, mais exposto com uma categoria de importados, eu vou vender mais dele. Então, eu acabo colocando ele em 2 posições, junto dos nacionais, para aquela pessoa que quiser adquirir esse produto, por ele ser um produto mais diferenciado, mas não ter um valor agregado tão alto, e também vou vender ele lá na outra área, por quê? Porque ele vai ser um produto importado que entrega uma qualidade maior, mas vai estar num preço mais acessível. Entendi. E você acha que no caso, então, você está, no que se refere a endereçamento de gôndola, você está dando 2 endereços para o mesmo SKU, seria isso? Isso mesmo. E vocês enxergam que isso pode ser um problema, talvez, para o controle de manter essa gôndola sempre cheia? Ou isso não parece ser um problema? Assim, ó, dificulta, claro, né? Porque eu tenho que ter esse produto, eu tenho que ter mais desse produto, eu tenho que ter ele exposto em mais de uma área, mas não adianta, é necessário, eu tenho que fazer. Vamos imaginar a água. A água eu tenho que ter ela em quase todos os checkouts. Por quê? Ou o Kit Kat. Eu tenho que ter o Kit Kat exposto em 12 lugares diferentes. Um em cada checkout. Por quê? Porque tu tá saindo na tua compra, tu vai pegar o produto porque tu já quer consumir ele na hora. Então, esses itens de candy bar, tudo, eu tenho que acabar tendo. É mais complexo? Só que é uma necessidade, não tenho como fugir disso.
Entendi. Você podia, não sei se alguém tem mais uma pergunta, aqui eu tenho uma que eu vou perguntando, e alguém já pergunta aí. Eu só queria, assim, Jonathan, que você explicasse para nós, porque ainda para mim é até um pouco obscuro, também eu não pesquisei ainda bem sobre isso, a diferença entre o item e o SKU, só o que é essa sigla, assim, o SKU, porque daí a gente falou 10 mil, 15 mil SKU, 9 mil, 14, o que vem a ser o SKU em si? É bem simples, tá, Anderson? O item é como se fosse a família, assim, eu tenho 7 desodorantes, eu tenho 7 fragrâncias diferentes, mas é um item, precifico ele uma vez só, por exemplo, né? E o SKU são 7. Basicamente, essa é a diferença. Maravilha, então o SKU vai ser por exemplo, se eu tenho aquilo que você falou do suco, se eu tenho a linha Del Valle de sucos, cada um dos sucos vai ser um SKU, cada sabor é um SKU. É isso daí? E o item é o suco, no geral. É o suco Del Valle, né? O suco Del Valle é o item, o SKU é a variação. É por isso que a gente vai ter que ele vai ter essa quantidade imensa assim de itens, de SKUs, né, Perfeito. Mais alguém, pessoal? A gente está indo aí para os últimos minutos da live, então aproveita aí o Jonathan para... Eu queria fazer... Desculpa, pode fazer, Eduardo. Só para complementar isso, todos os itens têm o mesmo código de barra ou eles são diferentes? São diferentes. Tá. Tu diz os itens dentro do mesmo... Cada SKU tem um código de barra, tipo o suco da marca X de uva tem um código de barra, o suco da marca X de laranja tem outro código de barra. Tá e bom. assim, toda a parte de compra é feita a nível de SKU. Toda a parte de estratégia de precificação, daí é analisada a nível de item. Eu queria perguntar 2 pontos. Tipo, se tu consegue dar uma noção pra gente da questão de modelo de negócio, porque eu não tenho tão claro assim como é que funciona no supermercado. Assim, tipo, por exemplo, vocês têm uma relação com o fornecedor, como é que funciona isso? Assim, tipo, vocês disponibilizam um espaço na prateleira para ele, ou vocês compram um produto? Como é que é a margem que normalmente o mercado cobra em cima da venda do produto? Se tem margem de lucro? Algumas coisas que tu possa falar para dar uma noção pra gente, assim. Tranquilo. Assim, Vinícius, falando de modelo de negócio, né? Basicamente, falando de forma bem macro, o nosso modelo de negócio é comprar da indústria, repor na loja e vender. Esse é um fluxo macro. Aí a gente já entra em algumas ramificações de negociação com a indústria. A indústria me cobra um valor menor se ela entregar num ponto único, que daí são centros de distribuição que dão apoio ao negócio, ou um valor a mais se ela tiver que entregar em cada ponto. Por exemplo, a linha seca da Rede Top é entregue no centro de distribuição e do centro de distribuição vai para cada uma das lojas. A parte já de FLV também padaria é a nossa própria indústria. Agora, a parte de frios, laticínios, já vem direto da indústria em cada uma das lojas. Falando como é que funciona a operação de loja, né? Fornecedor entrega produto e, em determinadas negociações, também eu tenho os promotores, que é o próprio fornecedor que abastece a gôndola. Existem também formas de comercialização diferente para esses espaços. Eu posso vender um espaço para um fornecedor e dizer assim, olha, eu vou te vender 30% da gôndola e tu vai me pagar um valor financeiro mensal sobre esse espaço. Daí eu faço venda de espaço. Esse modelo está morrendo um pouco, tá? Porque tu fica muito refém do fornecedor e tu tem que cumprir aquele contrato. E tu não pode fazer a tua estratégia. Aquele produto, ele subiu o valor, tu tem que dar aquele espaço para ele. Então, depende da estratégia de cada varejista, né? Falando de margem de produto, eu vou ter produto que vai a 1, 2, 3% de margem. Chego a vender produto até com margem negativa, até produto que eu vendo com 100% de margem. Mas falando em linhas gerais, o varejo está numa casa de 20, 22, 23, 24, 25% de margem, um atacado 17, 18, um atacado sempre vai estar uns 5% a menos, porque o custo operacional dele também é muito menor. Mas gira nessa casa, tudo vai depender da estratégia, né? Se eu sou um varejista que eu quero entregar mais serviço para o meu cliente, eu acabo tendo uma margem média maior. Se eu enxugo mais a operação, acabo tendo uma margem média menor.
E outra dúvida, em relação a, tipo, falou que vocês têm uma média de uns 1.400 chamados, tudo essa questão do trabalho da área de TI, né? Quais são as principais dificuldades que vocês têm, assim, os problemas que vocês enfrentam, assim, normalmente? Hoje, Vinícius, o varejo, ele, assim, ó, a gente fala de um público, de uma mão de obra que ela roda muito, né? Por quê? Porque tem que trabalhar sábados, tem que trabalhar domingo. Então, uma das principais categorias que vem para a área de TI é dúvidas, criação, ajuste de usuário. Essa grande categoria está muito relacionada. O nosso parque de equipamento também é um parque muito grande, porque a gente está falando de 29 lojas. Cada uma das lojas aí vai ter 30 equipamentos, então a gente tem mais de 1.000 equipamentos rodando, então acaba tendo uma troca muito constante de suporte ao próprio hardware e demais vai entrando em dúvidas de sistema, suporte a software, que a gente categoriza como instalação e apoio aos produtos, desde um Excel, desde problema que tem no Skype, etc. Mas, em grande parte, está voltado à parte do sistema ERP e frente de caixa, manutenções de hardware, e depois, sim, vai entrando nessas questões de software. São as 3 principais categorias que a gente tem de demanda, que dá um reflexo de quase 40% da nossa demanda total. Muito bom. Eu tenho mais uma dúvida agora, tu mencionou, até minha equipe tinha conversado com o mentor até, essa reposição dos produtos na gôndola, eu achei que era tudo responsabilidade do mercado, até do responsável no local, mas eu fiquei sabendo agora que é o promotor, né? No caso, que vem. São todos os produtos assim ou só apenas Não, alguns? depende da negociação, Mikael. Depende da negociação, vai ter promotor, depende, não tem. Então, é muito relativo. É muito relativo. Nos atacados, tu acaba tendo mais promotores que no varejo, porque tu tem uma necessidade muito grande de economizar custo. E querendo ou não, um repositor, ele é custo para ti. Então, é muito variado. Depende do produto, depende da negociação, é bem relativo. Obrigado. Legal. Mais umazinha. Dá tempo ainda de fazer mais uma? Com certeza, Matheus, pode falar. Tá, pelo que eu entendi, que você falou mais cedo também, você falou do código 128, você falou que o código de barras, no caso, não tem o lote e validade, mas que essas informações teriam no código 128. Eu queria entender o seguinte, quais informações você tem no código de barras e quais você tem no código 128, e como é que é feita a sua leitura do 128? Porque o de barras é bipando com o leitor, né? Mas como é que funciona isso? Só até para esclarecer, o código 128 eu tenho na nossa operação de padaria, onde é a nossa indústria. Então, só os produtos produzidos pela Rede Top que tem o código 128. 100% dos produtos que vêm da indústria não tem código 128. Só para a gente até deixar bem claro, né? O que vem da indústria é só um código, ponto. Não tem informação nenhuma. Só diz que é aquele produto. E o código 128 da nossa padaria, nós mandamos o peso do produto, ou se ele é unitário, e mandamos também a data de validade dele e a data de fabricação dele, além do próprio código dele. Vai essas 4 informações. E desculpa, Matheus, tu tinha feito mais uma pergunta? No caso, não, foi sobre a leitura do 128, mas agora, na verdade, então, vocês não têm como saber, dos produtos que vêm da indústria, você não tem como saber a validade dele com uma leitura automática dessas. Vocês têm que meio que olhar no olho. Não, isso é até uma demanda, não sei se vocês conhecem o órgão que é a GS1 Brasil, mas é o órgão regularizador de código de barra, a nível mundial, né? Eu vou colocar um produto novo, eu tenho que mandar para a GS1 para eles confeccionarem. Eu já fui visitar a GS1 em São Paulo, e já abordei uma demanda que não é uma demanda exclusiva minha, isso já vem de outros varejistas também, para a GS1 criar um código de barra global que seja 128, que seja uma tecnologia mais recente, por exemplo, como o QR Code, ou que seja chegar ao ponto de pedir para a indústria já mandar com RFID ainda, a gente está um pouco longe, seria excelente, porque daí eu não preciso nem bipar o produto, mas a ideia da GS1, que eu levei até para a GS1, é para que a gente consiga que a indústria já mande com todas essas informações.
porque daí sim eu vou ter uma inteligência muito mais rápida. Eu posso ter um sistema que consiga interpretar muito mais rápido se está vencido o produto, não está vencido, markdown automático, várias estratégias, né? Seria interessantíssimo isso ter em RFID, porque daí eu não preciso nem ter o leitor, eu posso ter um dispositivo de leitura RFID, que eu só saio jogando os produtos em cima da esteira e ele sai bipando, mas por mais que a gente já teve uma redução de custo muito grande do RFID, ele ainda está um pouco caro. Tem projetos na China que já conseguiram trazer o RFID num custo muito baixo, que acaba fazendo sentido para o varejo, né? Mas hoje a gente ainda não vê muito RFID virando, porque vamos imaginar o seguinte, eu tenho um produto que me custa na loja 20, 30 centavos. Como é que eu vou colocar uma etiqueta RFID e esse produto não ter um custo extremamente alto? E tem muito produto que é assim, né? Entendi. Obrigado. Realmente não ficaria inviável, né, um produtinho, e você vai ter muito ali, né, que daí isso aí você ia pagar mais pelo RFID do que pelo produto em si, no final. Mas já tem projetos, Anderson, dizem que a China já conseguiu desenvolver etiquetas de RFID com um custo beirando aos 10 centavos, um pouco menos até que 10 centavos. Então, já está começando, a gente já está entrando num cenário um pouco diferente. Antes a gente falava de 70, 80, 30 centavos, mas a gente já está indo para um outro patamar, digamos, já está começando a se tornar mais factível. E isso vai dar esse é um ponto que vai ser muito disruptivo no varejo, porque é uma grande dificuldade que a gente tem, tanto no centro de distribuição, quanto na operação de loja, né? E conseguir fazer por RFID vai ser um ganho absurdo. Para quem vai resolver algum problema que envolva aí, tanto acho que hoje aqui a nossa conversa, a gente conseguiu gerar insights aí, tanto para o problema de ruptura de gôndola bastante, como até o de ciência de decisão, né, Jonathan? E é legal vocês também ficarem já dar uma olhada, fazer uma pesquisa no que são essas tendências futuras, para vocês até colocar no roadmap de vocês ali, quando vocês forem fazer a apresentação. Eu tô criando aqui também, eu sou marqueteiro político, então eu tô fechando o Hackathon esse ano aqui, que daí acumulou o Hackathon, mais o término da campanha política aqui em Guarapuava, no interior. E aí eu estava criando um plano de governo e eu estava fazendo umas pesquisas, porque daí eu fui até falar de umas propostas para o pessoal, mas ainda não dá para fazer. Só que aí você já tem um dado que daqui 4 anos já é uma coisa que você sabe que você já pode viabilizar, já dá para prometer que não vai passar vergonha sem conseguir integrar, né? Daí torce para o chinês se agilizar para desenvolver a tecnologia rápido, né? Para dar certo. Mas enfim, mais alguma pergunta, pessoal, para finalizar? E agora a gente já tem que ir encerrando, mas ainda dá tempo de mais uma perguntinha. Eu gostaria de perguntar sobre o que vocês fazem de relacionamento com o cliente em questão de venda online, que eu vi que ainda é uma dificuldade bem grande, né? O que vocês enxergam como essa dificuldade do pessoal aderir à venda online de produtos, assim? Pois é, a venda online, a RedeTop também tem um canal de venda online, ainda é um pouco, com a pandemia acelerou um pouco a busca, mas a gente vê que o cliente, ele acaba, ir ao supermercado não é para o cliente uma tarefa, se torna uma tarefa, digamos, até prazerosa para ele, né? Tem muito cliente que prefere ir ao supermercado fazer sua compra. Por mais que a gente fale daqui a pouco de uma geração que está vindo aí, que é muito do mundo, ainda tem as pessoas mais idosas que querem ter aquele contato, que acabam tendo uma necessidade de conversar com outras pessoas, um público ali de 30, 40 anos também, de meia idade. Então, e ainda, junto com isso, a gente ainda tem muito, que o supermercado é uma área de perecíveis muito grande. Então, o pessoal ainda tem um receio muito grande, mas eu vou pedir um FLV, vou pedir FLV, que é frutas, legumes e verduras, né? Vou pedir frutas. Então, assim, não sou eu selecionando aquele produto, é alguém selecionando por mim. É diferente de eu comprar uma TV, que eu vou botar o código da TV e vai vir aquela TV, e vai vir intacta. Então, ainda existe esse entrave, por mais que já cresceu muito nos últimos anos, e por mais que é uma tendência que está evoluindo muito,
E o varejo não pode deixar de observar isso. Quem não está no jogo, os varejistas, falo aí com propriedade a nível do Brasil inteiro, quem ainda não tem e-commerce, ou colocou durante a pandemia, ou já está no planejamento, pelo menos eu falo aí dos médio, dos pequeno, médio para grande, quem ainda não colocou, vai colocar muito em breve, porque eles sentiram essa necessidade de entrar no jogo. Maravilha, então, pessoal, nós vamos encerrar agora a sessão, que a gente tem que liberar o Jonathan aqui. É às 18 horas, lembrando que a gente vai ter a Tatiane ou Tatiana, chama ela de Tati, eu vou chamar ela de Tati, porque eu esqueci se é com eu, com a, do Bistec. Também, ela também é diretora de TI, assim como o Jonathan, então, para quem ficou com alguma dúvida, também pode pegar ali com ela. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para quem está participando ao vivo, pô, mas se eu colocar aqui, eu acho que vai para o YouTube, eu vou ir... Enfim, quem tiver dúvidas, vou falar o seguinte aqui, ó, que tiver dúvidas, que quiser mandar para o Jonathan, só não vou colocar aqui, porque eu acho que o chat grava aqui na live, também não quero pôr meu WhatsApp aqui para geral, né, do YouTube. Então, é o seguinte, quem tiver dúvida, me manda lá no Discord, que aí eu passo o WhatsApp para vocês, o meu WhatsApp, e aí vocês me mandam por áudio, que eu caminho para o Jonathan a pergunta para vocês, que daí facilita, às vezes quer se expressar por texto, e pode ser assim, Jonathan, eles me mandam, eu mando para você o áudio. Pode, caso tenha alguma dúvida, acho que fica mais fácil, né? Daí, se você quiser, se você vê que é melhor responder por áudio ou por texto, daí você escolhe o encaminho para quem me mandar. Tá bom? Mas então, quem precisar, pede meu WhatsApp lá no Discord, que daí eu passo para vocês, tá bom? E tá resolvido. E aí, quem puder, volta aqui às 18, que nessa mesma sala a gente vai estar aqui com a Tatiana. Beleza? Obrigado, Jonathan, então, aí, pela essa tua participação aí. Acho que todo mundo gostou e foi muito rico. A gente estava precisando ter essas informações, né, que eu sou meio perdidão, passei para eles ali, vi que eu já não fiz muita besteira, não passei coisa muito errada de quem me perguntou. Mantive ali, né, e o Jonathan também me ajudou ontem. Beleza, então? E até a próxima para vocês. Obrigadão. Obrigado, até mais. Tchau, pessoal. Valeu, valeu. Valeu. Até mais. Até mais.